Oiê, eu sou a Ana, esse daqui é meu canal e sejam muito bem-vindos a mais um Stage Vlog. Esse vídeo é uma junção de 2 dias de estudos super produtivos e eu sumi daqui do canal essas últimas semanas porque assim, sempre falo, vida de vestibulando não é fácil. E agora na reta final tá tudo muito mais pesado, muito mais cansativo. E eu senti que eu precisava de um tempinho para conseguir dar prioridade ao que é prioridade na minha vida, que no caso é os estudos. Então, agora que eu já consegui me organizar, já estou me sentindo mais tranquila e menos ansiosa também. Voltamos à ativa para poder compartilhar e ajudar vocês, a motivação para poder estudar, a inspiração e com as dicas de sempre que tem aqui pelo canal. E é isso, eu espero que vocês curtam o vídeo. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @AnalimeStuds, e também de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que tá precisando assistir para ter uma motivação. E se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, tá bom? E é isso, gente. Começando os estudos num dia muito quente e o ventilador tem que estar ligado, a garrafinha de água tem que estar cheia e aí sim os estudos podem começar. Aproveitar esse momento para fazer um desabafo em relação aos estudos, porque essas últimas semanas têm sido muito caóticas e muito cansativas. A rotina para se preparar para um vestibular é muito cansativa e cheia de desafios. E é claro que quando você escolhe o curso que você quer fazer e você tem noção do quanto você precisa estudar para conquistar uma vaga, você está se colocando à disposição de enfrentar todos esses desafios. Só que ainda assim não há motivos para não reclamar, porque acaba sendo cansativo, sabe? E nessas últimas semanas, nesses últimos 2 meses, na verdade, eu tenho me sentido muito exausta. De verdade. Sempre fico pensando também que eu sinto muita falta de estar em um lugar onde eu tenha que fazer provas, trabalhos, apresentação, porque por mais cansativo que isso também seja, acaba sendo muito diferente do que estudar pro vestibular, porque eu tenho uma noção mais ou menos de assim, quando você tá na escola e você faz uma prova e você tira uma nota baixa, você ainda tem várias possibilidades para conseguir recuperar essa nota ou para poder aprender o conteúdo. E no vestibular não é bem assim. Quando você tira uma nota baixa, tem muita coisa em jogo. E, sei lá, não ir bem em vestibular é motivo de, nossa, a minha vida acabou. Não, mas é porque, por exemplo, na escola tem uma finalidade, tudo aquilo. Você sabe que você vai fazer a prova, se não der uma nota boa, você vai lá e recupera, e logo em seguida tem o próximo ano e aí você se forma. E com vestibular não é bem assim, você estuda. Eu não sei exatamente como descrever esse sentimento, mas você estuda, mas ainda assim você não tem a certeza 100% de que vai dar certo. Você tem a esperança, mas não a certeza. E na escola ou na faculdade é completamente diferente, sabe? E eu sinto falta de ter essa segurança na minha vida, porque era muito mais fácil. Só que é como eu falei antes, a partir do momento que você decide ser vestibulando e você escolhe o curso, a carreira que você quer seguir e vai lutar por uma vaga, você tem noção de tudo que você vai ter que enfrentar e sabe que tudo isso é necessário, vai fazer parte de uma construção muito maior. Mas ainda assim, não deixa de ser cansativo. E isso é uma coisa que tem passado muito na minha mente nesses últimos tempos. Só que é justamente isso, estar disposto a enfrentar o difícil para conquistar aquilo que você sonha. E a nossa coragem, ela tem que ser sempre maior do que os nossos medos. E o mais importante de tudo isso é enfrentar e aprender com os erros e continuar melhorando dia após dia e seguindo aquele esquema de 1% melhor todos os dias. Sempre tive muitas questões com ansiedade, enfim, problemas internos, sabe? E uma coisa que tem sido um diferencial muito grande para minha evolução durante esse ano e que eu sou muito grata por conseguir desenvolver isso
é lidar com essas questões de uma forma mais tranquila e mais leve. É claro que ainda é um pouco pesado para mim, mas se tornou muito mais fluido do que seria nos anos anteriores. E eu acho que assim, quem consegue lidar melhor com as questões internas também consegue se sair melhor com a pressão dos estudos, sabe? E isso diminui muito a chance de você, sei lá, ter um branco na hora da prova ou de se sentir paralisado pelo medo. Enfim, é uma questão de literalmente você enfrentar os seus medos. Isso tem sido uma coisa muito importante para mim esse ano, porque eu tenho conseguido enfrentar um pouquinho mais do que antigamente. Isso já é motivo para se comemorar. A reflexão, ela vem muito de uma frase que eu li em um livro há um tempo atrás, que é sobre ter um controle dessa estrutura emocional e que a frase era mais ou menos assim: o barco ele não afunda por causa da água do lado de fora, mas pelo que está dentro dele. Então, isso é uma relação muito grande com o que eu tô falando, porque se você não cuida do que acontece dentro de você, a culpa não é apenas do que está acontecendo do lado de fora. Então você precisa aprender a lidar com toda essa carga interna para conseguir externalizar isso e conseguir lidar com todas as questões externas também. Para lidar com tudo isso, a gente precisa ter autoconhecimento, que é uma das coisas mais difíceis na minha visão de se ter atualmente, principalmente para mim. É uma coisa muito difícil que eu ainda estou num processo de me conhecer. E quando você se conhece profundamente, tem consciência do que é ser você e do que você sente, como você controlar as suas emoções, você consegue tirar muito proveito de tudo isso, porque você consegue lidar de uma forma muito melhor. E uma coisa que eu quero pontuar aqui para colocar como assumir isso como compromisso público é que eu preciso aprender a controlar as minhas emoções e sensações relacionadas às coisas negativas comigo mesmo. Então, por exemplo, eu já acordei triste, não vou pra academia, eu vou ficar aqui porque eu quero descansar. Ou então, nossa, eu estou um pouco chateada porque, sei lá, não fui tão bem no simulado quanto eu gostaria, acho que eu vou comer um doce porque eu mereço e porque eu tô triste, sabe? Tentar compensar esses sentimentos ruins, entre aspas, com comportamentos que necessariamente não são bons pra mim e que acabam me prejudicando e que eu faço com muita frequência. Eu tento compensar esse sentimento e eu sei que essa forma de compensar não é uma solução e que não vai resolver nada. Só que ainda assim eu sigo fazendo isso e é uma coisa que me pega demais e que eu preciso muito melhorar nesse ponto. Oiê, são 3 horas da tarde, tá chovendo, mas tá um calor absurdo aqui e eu vou voltar para os estudos agora. A maior concorrente é você mesmo. A sua maior concorrência é com a sua procrastinação, com a sua preguiça, com o seu desejo de só ter recompensas e vencer toda essa batalha. Ela depende muito mais de você e dos seus hábitos do que o que as outras pessoas estão fazendo, de como os outros estudantes, outros vestibulandos estão estudando. E isso é uma coisa que me pega muito, porque antigamente eu era a pessoa que mais me comparava na face da terra, sabe? Nada estava bom pra mim enquanto eu soubesse que tinha
alguém ali do meu lado, eu ia me comparar a ela e eu seria sempre inferior. E a comparação não é um sentimento justo, porque é aquele clichê de sempre. Não adianta você querer medir o seu progresso com a régua de outra pessoa. Além de vocês não terem as mesmas dificuldades, vocês não são as mesmas pessoas, não têm os mesmos sentimentos em relação a determinadas coisas, então não adianta você querer se comparar e se colocar no lugar do outro nesse sentimento de balança, de quem é melhor, quem está fazendo mais, quando são pessoas completamente diferentes. Então a sua competição tem que ser com você do passado e com todos esses desafios e empecilhos que você mesmo acaba colocando no seu caminho. Acredito muito que essa construção de hábitos e ter hábitos na rotina, ela é muito relacionada ao controle de emoções e principalmente ao controle de emoções negativas, que era justamente aquilo que eu estava comentando antes. Porque assim, se toda vez que surgir alguma emoção negativa, ai, não quero fazer isso porque eu tô triste, ai, não vou fazer isso porque eu tô chateada, e você se paralisar ou então arrumar alguma justificativa, alguma desculpa para não fazer aquela determinada ação, o seu hábito ele vai ser sempre o mesmo e você vai acabar criando um ciclo ruim na sua vida, que era como eu tava falando antes, de ai, tô triste, não vou pra academia, tô triste, vou comer um doce, tô triste, não estou a fim de estudar, vou ficar na cama até mais tarde. Você vai criar um ciclo ruim que vai fazer com que você se sinta pior ainda no final do dia, sabe? Ah, eu acordei triste, então hoje eu não vou fazer nada, eu vou ficar só aqui no meu cantinho assistindo série. Quando chega no final do dia e você olha tudo aquilo que você tinha que fazer, todas aquelas responsabilidades, além da tristeza que você já estava carregando um pouquinho antes, a tristeza, a chateação, enfim, a emoção negativa, você vai ter aquele peso na consciência de, nossa, eu vacilei, porque olha só, eu tenho saúde, eu tenho todas as condições necessárias para fazer o que era preciso e ainda assim eu não fiz, eu me deixei vencer por uma emoção que eu podia ter controlado, ou então até mesmo preguiça, sabe? Esse é o ponto de que a competição tem que ser sempre contra você mesmo, porque a partir do momento que você consegue se controlar e se sobressair a esses sentimentos e mudar a forma como você lida com eles e cria hábitos diferentes, a sensação de tristeza, de preguiça, de chateação, seja lá qual for o tipo de emoção negativa, ela não vai persistir. E é claro que existem condições que realmente não tem como, sentimentos que a gente precisa de uma ajuda psicológica ou até mesmo, além da terapia, passar com médicos especializados sobre isso, mas esse não é o ponto que eu estou falando aqui, é dessas sensações que a gente tem no dia a dia, que a gente pode sim controlar, mas ainda assim a gente deixa ela se sobressair. Eu não estou falando aqui de casos como depressão e ansiedade. Eu tenho ansiedade, então eu sei bem como alguns tipos de sensação que você realmente não consegue controlar e você precisa de ajuda de outras pessoas para poder lidar com isso, mas não é esse o ponto que eu estou falando aqui, só para deixar claro. E aí vem a importância de você cuidar do que você sente, de você cuidar da carga interior do seu barco, porque quando você é racional e você não leva as coisas tanto para o emocional, você consegue ter uma forma muito mais prática e versátil de lidar com os acontecimentos do dia a dia. E você também consegue se planejar melhor e ser uma pessoa mais disciplinada e conquistar tudo aquilo que você tanto almeja. E é claro que isso é uma construção diária, não são todos os dias que você vai vencer ou todos os dias que você vai conseguir fazer aquilo, mas só a prática de tentar dia após dia já faz toda a diferença. Olha só como tá tudo interligado, toda essa questão de controle emocional com uma rotina, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, pra mim, porque se eu não tenho uma rotina, tudo fica bagunçado, principalmente os meus sentimentos. E isso já começa a me gerar uma ansiedade muito grande. Então eu preciso ter uma rotina fixa, porque é a partir dela que eu consigo ter um controle muito maior, independente daquela sensação que esteja comigo durante o dia, sabe? Então é uma coisa muito importante. Eu acho que é o primeiro passo para conseguir controlar tudo isso e cuidar de toda essa carga interior. Coisa que eu gosto muito e que para algumas pessoas pode parecer exagerado, mas que para mim faz todo sentido, é enxergar a vida de um lado positivo.
Não só carregar essa sensação de que as coisas não são boas, de que aquilo não é bom, isso é ruim e nada dá certo. Não, é tentar olhar sempre por algum ponto positivo, porque sempre vai existir. E quando você começa a ver beleza nas coisas simples e em coisas pequenas, você consegue tornar esse lado positivo muito maior na sua vida e no seu dia a dia. Isso é uma coisa muito legal de se fazer, porque além de você praticar a gratidão, você consegue manter a rotina e você se sente mais leve para viver, sabe? Ao invés de carregar aquela nuvem sombria em cima de você, de que as coisas não são suficientes, não são boas e que eu preciso de mais e mais, ao invés de, nossa, isso daqui ainda não é o que eu quero, mas nesse momento é mais do que suficiente e eu posso fazer as coisas acontecerem com isso. Enfim, tudo tem dois lados da moeda, e a gente só precisa tentar enxergar pelo lado bom, porque é isso que torna a vida um pouco mais tranquila de ser vivida. E isso é imprescindível para todos os aspectos, sabe? Não ficar se prendendo só às coisas ruins e às coisas que não saem do jeito que a gente planejava. É tentar olhar por um ângulo diferente e tentar encontrar a beleza naquilo que você ainda não viu, mas que tá aí debaixo dos seus olhos e você só não reparou ainda. Sim, o cérebro ele se alimenta de recompensas, por isso que a gente tem essa sensação de que, ai, tô triste, eu preciso comer um doce. Não a gente, mas eu, né? Essa é a minha recompensa que eu encontro pra alguma emoção ruim. Mas enfim. E se você para de dar essas recompensas ruins e busca te recompensar o seu cérebro com as escolhas que farão a diferença para o seu futuro e não com o que é mais confortável naquele momento, as coisas mudam numa perspectiva muito grande e você começa a reconhecer coisas e se sentir mais valorizado por você mesmo, porque eu acredito muito que essa relação de você com você mesmo, principalmente nessa fase do vestibular e, sei lá, em todas as outras fases, também são fundamentais, porque você sempre vai estar com você mesmo. Então você precisa criar um relacionamento saudável e que te deixe confortável em estar com você mesmo. De encontro também com o que eu falei de ver a vida por um lado positivo. Porque quando você se torna seu próprio amigo, sabe, não se trata tão mal, as coisas ficam melhores. E eu falo isso porque eu venho travando uma batalha muito grande desde a minha infância até a minha adolescência comigo mesma. E sempre foi uma batalha muito cruel e muito dolorida, que sempre me machucou e que não fazia sentido essa batalha existir, porque poxa, a gente tem tantas qualidades, tantas coisas incríveis que precisam ser valorizadas e não valorizadas por outras pessoas, por terceiros, mas sim por você mesmo, porque são coisas que você precisa reconhecer e valorizar em si para, sei lá, se sentir autoconfiante, para buscar coisas melhores para você mesmo, enfim, é um relacionamento que precisa ser construído com muito amor, com muito carinho e com muita paciência. A história, evoluir envolve errar e encarar o seu erro como um aprendizado e melhorar para a próxima. Então, tudo isso é muito importante para construir uma rotina saudável. E isso vai fazer a diferença não só para toda essa questão de vestibular e de estudos e de sentimentos com a incerteza de não saber aonde vai chegar, mas é uma construção para o seu futuro, uma construção que faz a diferença e que sempre vai visar a sua evolução de uma maneira muito melhor e muito mais positiva. Porque a partir do momento que você começa a visualizar essas coisas, toda uma estrutura sólida é construída e você não se sente tão desamparado, sabe? E eu falo isso por experiência própria, porque não dá pra você passar o dia todo pensando no passado e no que você errou, no que você podia ter feito melhor e não agir para que o seu futuro aconteça agora no presente, sabe? Então é sempre importante colocar essas coisas na balança ao invés de se comparar e de ficar buscando, nossa, fulano faz mais do que eu e fulano faz aquilo, isso, e eu ainda não tô fazendo. Foque em você, no que você consegue fazer melhor e nas suas evoluções diárias e não em se comparar com o outro e de construir essa competitividade dentro de você. Sobre
minha rotina nessa reta final, eu tenho priorizado bastante focar naquelas matérias que eu mais tenho dificuldade, por mais difícil que isso seja, porque ninguém gosta de estudar aquilo que é chato, mas enfim, é necessário. E eu também tenho enfatizado bastante a parte teórica dessas matérias que eu tenho dificuldade, principalmente de matérias que tem um assunto mais acumulativo, como alguns conceitos de química. E aí eu gosto de revisar usando o Memorex, é um livro muito bom, e aí eu sempre faço anotações e vou colocando no meu caderninho do conhecimento, e aí eu levo esse caderninho pra cima e pra baixo. Às vezes, quando eu saio, eu realmente só levo ele pra passear, porque eu acabo nem pegando nele pra olhar. Mas sempre que eu tenho um tempo e, sei lá, tô saindo pra ir numa consulta, eu vou revisando nesse caderninho do conhecimento e aí eu consigo me lembrar de coisas que eu estudei lá no começo do ano ou de coisas que eu ainda tô com dificuldade para aprender. E isso tem ajudado bastante. Só que às vezes eu fico com preguiça de fazer essa revisão, só que eu sei que é necessário. Então é aquilo. Vamos vencer essa emoção negativa para conseguir fazer as coisas darem certo. O que eu carrego dentro de mim há muitos anos, acho que a vida toda, é que nada acontece no meio da bagunça. Então, eu preciso organizar as minhas coisas para poder funcionar. Assim que eu termino de estudar, a primeira coisa que eu faço é organizar tudo. Fechar as guias do computador que eu abri durante o dia de estudo, guardar as minhas canetas, fechar a apostila, guardar e deixar tudo organizadinho, porque no dia seguinte, quando eu volto a estudar, eu me sinto muito mais motivada quando eu vejo a escrivaninha arrumada e limpinha, esperando por mais um dia de estudos. E se por algum motivo eu não arrumei do dia anterior e eu vejo toda aquela bagunça e um monte de coisa espalhado, é muito desanimador começar a estudar num ambiente assim, sabe? Então, essa é uma dica muito importante. Valorizem a organização e não só a organização de planejamento, mas a organização do ambiente, porque isso faz toda a diferença. É meio nítido pra mim que, assim, um ambiente desorganizado não dá vontade de estudar. Você, além de ficar com preguiça de ter que arrumar tudo aquilo para poder começar a estudar, você não sente uma animação para poder começar, né? Então é importante visualizar esse ponto. Eu sempre recebo mensagens no Instagram falando: Ana, eu não consigo estudar, eu sinto muita preguiça de começar. E eu acho que um ponto que precisa ser visualizado é essa organização. Outra coisa que eu tenho feito também nesses últimos dias é dar prioridade para aquilo que é importante dentro de uma rotina para mim e tirar aquilo que não é tão essencial, como por exemplo, eu gosto muito de ler livros e eu já compartilhei diversas vezes que eu sempre estou lendo 2 livros ao mesmo tempo. Um livro de desenvolvimento pessoal, que são livros que eu gosto de dar uma atenção maior, então eu risco, eu faço marcações, então eu gosto de ter um tempo maior, e algum livro de história de romance. Romance não é só romance de amor, mas pode ser romance de suspense e tal, e esses eu leio antes de dormir todos os dias. Só que eu percebi que eu estava sem tempo para ler os meus livros de desenvolvimento pessoal. E aí eu comecei a analisar e eu vi que eu estava passando muito tempo no celular, ou então literalmente sem fazer nada. E tipo, 15 minutos no celular parece pouca coisa você usando, mas 15 minutos é um tempo muito grande que você pode utilizar para ler um livro que vai agregar na sua vida. Então eu comecei a diminuir meu tempo de tela para poder inserir isso dentro da minha rotina, porque é muito importante para mim e eu vejo que faz muita diferença. Obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém, contar aqui o que você achou. E é isso, até a próxima. Um beijo e tchau!